são 4 capítulos só. Mas é tão rico esses 4 capítulos, traz tanto ensinamento para a gente. Aí meu irmão até brincou, a próxima vez que eu for ministrar, também vou ministrar sobre a carta de Filipenses. Né? Mas nós vamos aprender mais hoje com o Senhor. O tema que Deus colocou no meu coração é perto está o Senhor. O Senhor, Ele está perto tanto nos dia a dia, Ele nos observa, Ele está conosco, mas também a volta dEle pode ser a qualquer instante. Então, às vezes, a gente pensa que vai demorar. Pastora, faz anos que eu escuto falar da volta do Senhor, e nunca acontece. Mas Ele está mais perto do que a gente imagina. Ele pode vir nos soprar, né? Rápido Ele pode chegar. E como nós estamos? Essa é a preocupação, e a preocupação que Paulo teve também com a igreja de Filipos. E eu vou ministrar sobre carta aos Filipenses. A mídia pode colocar. Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ao 9. Leitura um pouquinho extensa hoje, mas para a gente aprender mais e a palavra ficar clara. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. A minha Bíblia aqui está na Almeida Corrigida Fiel. Eles colocaram isso aí. E diz assim a palavra: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estás assim firme no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síndique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também, a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com meus outros cooperadores, cujos nomes já estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade, ou seja, a vossa amabilidade, notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendeste e recebeste e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Pode baixar sua cabeça só um minutinho. Pai, essa é a tua palavra, Senhor Jesus, a qual o Senhor colocou no meu coração. E eu peço a ti, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai. Senhor Jesus, de adentrar cada coração nesta manhã, Senhor. Senhor Jesus, faça a tua obra, Senhor, em cada vida, em cada coração, em nossas mentes, Senhor Jesus. Senhor, trazendo a liberdade do teu Espírito, Pai, para que a gente venha continuar glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui, a carta aos Filipenses, o pastor Elzo explicou no domingo, mas vou dar uma recapitulada novamente. Paulo, ele foi direcionado pelo Senhor, né, aí a Filipos, e ali uma cidade, a qual era uma cidade que tinha muitos empresários, tinha uma grande movimentação de pessoas. Deus enviou Paulo àquela cidade, né? Era um centro
ali que continha muitas pessoas, muitos mercadores. E o Senhor é assim, né? Ele é estrategista e Ele nos usa para ir aonde há vidas que precisam ser alcançadas. E ali Paulo, adentrando aquela cidade, ele já se depara com uma menina ali com espírito de adivinhação. E o espírito de adivinhação fala para Paulo: esses são homens de Deus. E Paulo, ele já tem discernimento de que era um espírito de adivinhação e traz a liberdade àquela menina, né? E aqui a gente aprende para a gente não deixar ser enganados. A gente precisa buscar discernimento e sabedoria do Senhor. A gente vê muitas pessoas hoje buscando revelações, mas será que vem de Deus? Essa menina não falou mentira. Eram homens de Deus. Mas ela não estava sendo usada por Deus, e sim por um espírito maligno. Então, a gente precisa sempre buscar discernimento no Senhor, buscar estar firmes na presença do Senhor. E ali Paulo, ele foi adentrando aquela cidade, logo conheceu Lídia, uma empresária, qual abriu as portas para que o evangelho fosse ministrado na casa dela. E assim a igreja começou, dentro de um lar, dentro de uma casa, e começou o crescimento daquela igreja sobre aquela cidade. A igreja foi ganhando estrutura, ali foram formando obreiros, diáconos, bispo. Aqui no capítulo 1, ele fala que a carta é para os irmãos que estão junto com os bispos e obreiros. Então, a gente vê que a igreja já tem uma estrutura. A igreja ela estava pronta, preparada, já estava ali, já tinha entendido o evangelho. Já estavam formando discípulos, crescendo, ganhando almas. E Paulo estabilizava uma igreja numa cidade, ia para outra, estabilizava outra igreja, né? E depois ia para outra, e assim o evangelho ia sendo conhecido. E ali, no decorrer dessa viagem missionária de Paulo, também houve perseguições sobre a igreja. E quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, Paulo está preso. Paulo não está, né, na igreja ou perto em outra cidade, mas ele se encontra aprisionado. E é algo que me chama muito a atenção, né, a convicção de Paulo, a fé de Paulo em Jesus. Em nenhum momento, quando ele teve um encontro com o Senhor, em nenhum momento ele tirou os olhos de Jesus. Em nenhum momento ele deixou ser abalado, né? A fé dele não foi abalada, mas ele sempre se manteve firme e convicto na fé dele. Nem a prisão pôde parar ele. Nada pôde parar. E ele continuou pregando o evangelho. E às vezes a gente, como Paulo, a igreja de Filipenses ali passando por perseguição, né? Às vezes a gente começa a esfriar na fé, ou até mesmo duvidar do que Deus pode fazer, questionar a Deus. Mas Paulo, mesmo aprisionado, ele mantinha a fé dele firme no Senhor. E hoje eu falo para a igreja, não sei o que tem te entristecido, o que tem te parado, mas mantenha os olhos firmes no Senhor. Não deixe nenhuma situação, nenhuma preocupação abalar a tua fé. Continue olhando para o Senhor, porque tudo Ele pode fazer. E o mais importante que a gente se deve lembrar todos os dias, Ele está perto. Ele está perto. E o que a gente deve mais buscar é estar bem com o Senhor, para quando Ele volte, né, a gente vá morar com Ele, no nome do Senhor Jesus. E Paulo, ele ali, mesmo preso, ele se preocupa com as igrejas. Mesmo numa situação difícil, ele se preocupava com o próximo.
Ele não se limitava em olhar para ele e falar, mas eu estou preso e eu não posso fazer nada. Ah, mas eu estou passando por uma situação difícil dentro da minha casa, estou passando por uma situação difícil no meu trabalho, estou enferma, alguns depressivos, e vou parar de pregar o evangelho, vou parar de olhar para Jesus. Não. Mesmo aprisionado, ele continuou fazendo o que o Senhor pediu para ele fazer, amando a igreja, amando uns aos outros. E quando ele escreve a carta de Filipenses, no tom da carta, né, mostra a alegria, o amor de Paulo pela igreja. Ele fala para a igreja, irmãos, vocês são a minha alegria. Irmãos, vocês são a minha coroa. Amém? Glória a Deus. Quando a gente olhar para a igreja, olhe com alegria para os nossos irmãos. Olhe com alegria para o nosso próximo. Olhe com alegria, porque é isso que o Senhor pede para a gente. Como Paulo, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. É uma igreja que entendeu o Evangelho. É uma igreja que, quando Paulo estava aprisionado, enviava ofertas, recursos, não deixou nada faltar para Paulo. Uma igreja que amava verdadeiramente e cuidava de Paulo. E Paulo, ele é grato, ele é muito grato àquela igreja em falar, vocês nunca me deixou faltar nada. Todas as outras igrejas esqueceram, porque muitas vezes o irmão está passando por uma dificuldade e fica um tempo sem vir para a igreja, é um ou outro que lembra do irmão que faltou. E eu falo isso porque não é somente papel do pastor lembrar do irmão. A gente deve lembrar um dos outros. Esse café da manhã também é para isso, sentar à mesa, conhecer o irmão. Perguntar como o irmão está. Você tem a liberdade de ter comunhão com o irmão, de perguntar como o irmão está, sentir só falta no domingo. Como que você está? O que você está passando? O que eu posso estar orando por você? Porque às vezes a gente não tem muito como ajudar. Hoje está todo mundo, a gente sabe que está todo mundo difícil, todo mundo na correria, trabalhando. Mas a gente tem o poder de levar a cada situação diante de Deus. E quando você conhece o irmão, você ajuda ele em oração, suplica a Deus, ajuda ele, porque a gente não pode deixar o irmão passar por luta sozinho. Ah, pastora, mas, igual o pessoal fala, é o crente cesora, ora por mim? Nós devemos sim, a Bíblia fala, devemos orar um pelos outros. Não devemos reclamar. Se o irmão pede oração, se o irmão, está precisando, vamos orar junto e buscar o Senhor. E isso, Paulo, ele se lembrava da igreja. Paulo, ele escreve essa carta com muito amor, com muita gratidão. Eu vejo Paulo como um pai ali, abraçava todas as igrejas, mesmo de longe. Igual um pai, quando o filho casa, que a gente fala, não, agora casou, está com a família dele. Não, a gente se preocupa, a gente quer carregar ainda no colo, a gente se lembra, quer saber como que está, no que a gente ainda pode ajudar. É o pai, Paulo era assim. Deixou a igreja estabilizada, ponto, não vou preocupar. Mas ele se preocupava em saber como cada igreja estava. E ali, ele se preocupou com a igreja, e aí ele soube de algo muito importante que está aqui no versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Síndique que sintam o mesmo no Senhor. Segundo estudos, aqui são duas irmãs que pregaram o evangelho junto com Paulo, ajudaram na igreja, mas duas irmãs que estavam com problema de relacionamento dentro da igreja. Estudos não falam o porquê que essas irmãs estavam com problema de relacionamento. Mas no versículo 3 ele fala assim:
E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas irmãs que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então, ele fala, essas irmãs estão com problema de relacionamento? Estudos não mostram o quê? Mas a gente pode imaginar. Às vezes, são pensamentos diferentes. Um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma. E aí, a mentalidade não bate. Ah, não, eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã, porque ela pensa diferente de mim. E a igreja é assim. Deus formou um de cada forma. Os membros os dedos não são iguais, né? E cada um tem a sua importância, né? E tudo para o crescimento. E a gente pode ver que existe hoje. Falta problema de relacionamento dentro da igreja. Problema de comunhão. E eu não falo somente a nossa igreja, mas geral. Se um irmão sai da igreja, ninguém mais se preocupa com aquele irmão. Ninguém mais quer saber como que está. E continua sendo irmão. Independente se está congregando conosco ou se está em outro ministério. Ou até mesmo, às vezes, ouviu alguma coisa que machucou o coração. E por falta de alguém ligar, essa pessoa morre na fé. Deixa aquela mágoa entrar, cria raízes, né? E se esfria na fé. E nós precisamos se preocupar com os irmãos. Se preocupar com os que estão fora, com aqueles que estão com os mais fracos, né? A gente precisa se preocupar, saber como eles estão. Esses dias eu desci com a Bruna para brincar. A Bruna não foi esses dias de férias, a Bruna não teve aula. E aí tinha uma mãe com uma criança brincando na quadra, e a Bruna foi brincar. E a mãe quietinha no canto. E aí eu cheguei perto dela e falei assim, seu filho não teve aula hoje também? Só foi uma pergunta. Se o filho não teve aula. Essa mulher abriu o coração de uma forma que parecia que eu era a melhor amiga dela há de anos. Ela começou a contar a vida dela toda. E problemas que ela teve para engravidar. E depois que teve a criança, passou por uma exaustão materna, que levou ela à depressão, muitos problemas de saúde. E ali eu pude compreender um pouco ela, né? A gente conversou bastante, parecia que as histórias se batiam, porque eu também tive dificuldade para engravidar. E Deus faz essas coisas, né? Ele une propósitos, pessoas, né? Para a gente fortalecer uns aos outros. E eu falei algo para ela, eu falei, tem dias que a exaustão vem. Tem dias quando a gente está enferma e cuida de uma criança que é mais agitada, a exaustão vem. Mas a gente precisa colocar todos os dias nossos olhos no Senhor, porque é Ele quem nos renova todos os dias. Tem dias que a gente acha que não vai dar conta, e aí o Senhor vem, nos levanta outro dia e a gente dá conta de tudo de novo. Falei, então, por isso que a gente precisa olhar para o Senhor. E aí ela falou algo para mim. Ela falou, faz tempo que eu não vou na igreja. Eu parei de ir para a igreja, porque quando eu vou, meu filho não para, eu não consigo prestar atenção. Os irmãos olham com cara feia para mim, porque como se eu não educasse meu filho, eu estivesse atrapalhando. E aí eu falei para ela, irmã, não se preocupa com os olhares. Volte a cultuar o Senhor, mesmo que você não consiga acompanhar o culto completo. Mas o fato de você estar ali, você já está cultuando ao Senhor. E você precisa ensinar o seu filho no caminho que deve andar. É o ambiente que ele tem que crescer. Por mais que ele não pare, com o tempo ele vai crescendo, ele vai se adaptando, né? Eu falo, a Bruninha gritava que o culto todo era uma luta para me segurar ela.
Tinha um dia que ela não queria ir para a escolinha, hoje ela pede para vir para a igreja. Tem culto, mãe? Tem colinha? Né? Então, vai crescendo, eles vão se adaptando, é uma fase. E a gente precisa trazer os nossos filhos para a comunhão na igreja. Não deixar de congregar, né? Porque para a mãe a gente sabe que é uma luta. Até para sair de casa, é para o banho, aí coloca a roupa, aí chora porque quer uma coisa, porque quer outra. Mas não deixe de congregar. Mães, né? Eu sei como que é, não deixe de congregar, de trazer seus filhos para a igreja, de buscarem ao Senhor. Porque é Ele que vai trazer renovo, é Ele que vai trazer força, é Ele que vai trazer discernimento, capacidade para a gente suportar todos os dias. Voltando aqui para a palavra, Paulo ele enfatiza sobre os irmãos ajudarem essas irmãs, sobre um ajudar o outro. Por quê? Porque às vezes a gente está dentro da igreja e a gente está com problema de relacionamento e a gente acha que isso é normal. A gente se acostuma. Só que isso é uma pedra de tropeço. A igreja paralisa. A igreja deixa de crescer. E ele enfatiza aqui que perto está o Senhor. Não se deixe tropeçar pelas pequenas coisas. Não deixe que mágoas, ressentimentos entrem no seu coração, porque isso é uma porta aberta para o inimigo. O inimigo entra facilmente por um ressentimento. Eu lembro até hoje, quando a gente era de um ministério e tinha uma mulher, todo culto estava possessa, todo culto possessa. E a gente falava, meu Deus, que trabalho, todo culto essa mulher possessa. E um dia, né, a gente não deve entrevistar, mas eu dei discernimento para o pastor e ele perguntou, por onde você está entrando? E o espírito maligno falou, através de mágoas. E às vezes a gente acha que pecado é somente trair, pecado, a gente olha para as coisas grandes, né? Mas uma coisinha que a gente diz como pequeno é uma porta aberta. Uma mágoa que entra no nosso coração e o inimigo já achou brecha e de repente já tomou conta da mente, do coração, já começa a infiltrar coisas contra o irmão. E se a gente não lançar isso rapidamente fora, isso vai criando raízes, isso vai nos apodrecendo. Então, amados, lance fora toda mágoa, todo ressentimento. Não falo somente de irmãos, mas se às vezes você tem dificuldade de perdoar alguém, perdoe. Olhe para a cruz, a gente não merecia perdão. E mesmo assim o Senhor nos perdoou. Se a gente olhar para nós, às vezes falta isso. A gente olha para os outros, mas como uma pessoa fez isso, como uma pessoa está agindo dessa maneira, né? E a gente esquece de olhar para nós. E eu merecia esse perdão, esse amor de Jesus? Eu mesmo, misericórdia. Estou aqui realmente pela graça do Senhor. Né? Porque não parece, mas eu já aprontei muito. Já aprontei muito e a misericórdia do Senhor me alcançou de uma forma que nem eu mesmo entendo. É só pela misericórdia que nós estamos aqui. Não somos merecedores de nada. Igual a pastora Lu ministrava, se não for o Espírito Santo, a gente deixar ser levado pela nossa carne, a gente fala o que não deve, né? E é por isso que a gente precisa, todos os dias, olhar para nós, buscar o Espírito Santo, olhar para a cruz e lembrar, o Senhor está perto. Eu não posso deixar com que as raposinhas entrem e façam a festa. Não posso deixar com que essas coisas pequenas entrem e nos paralise. Porque o inimigo, ele se levanta, amados, contra a igreja. Ele se levanta.
Se a gente não estiver vigilante, a gente cai facilmente. É igual uma história que eu li, né, de um cavalo que ficou solto, passou para a plantação do vizinho, aí o vizinho brigou com o vizinho porque achava que ele soltou o cavalo, e aí um matou o outro, aí depois colocou a culpa no diabo, e aí falou, o que aconteceu? Só soltei o cavalo. Por causa do cavalo solto, uma coisinha, grandes coisas, tragédias acontecem. Então, vamos cuidar quando você sentir que entrou uma coisinha no coração, porque a gente passa por dia difícil. A gente lidar com vidas, com pessoas, às vezes a gente ouve o que não quer. Então, quando você perceber que aquela coisinha entrou no coração, vai buscar o Senhor. Vai orar, se apresentar diante de Deus. Como Paulo, ele ensina, além de ele amar a igreja, e ele ter atenção com essas irmãs, ele não exortou ao ponto de brigar e falar, vocês não estão vendo que o Senhor está perto, tanta coisa para fazer, tantas almas para alcançar e vocês estão brigando entre si? Não, ele foi com amor. Eles estão tendo dificuldade. Irmãos, ajude. Não estamos aqui para julgar, mas para ajudar um ao outro. Estenda a mão, pergunte por irmão como ele está, ore. Às vezes você nem vai perguntar, você vai saber de uma situação, mas ore, apresente diante de Deus. Não deixa isso virar fofoca na igreja, não deixa isso se estender. Vai apresentando diante de Deus. Porque a gente vive em comunidades, irmãos, e uma coisa ou outra acontece, né? Mas nós, como igreja, devemos ajudar e colocar em oração. E aqui Paulo, ele dá as instruções para que essas mulheres, para que todos permaneçam no Senhor. E ele fala que não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E aqui ele ensina que como a gente vence essas adversidades, demonstrando amor para com o próximo. Muitas vezes a nossa inquietude, a gente começa a cobrar do outro, cobrar do próximo, e a gente precisa colocar isso tudo diante de Deus, com oração, súplica e agradecer ao Senhor. E aqui fala que quando nós amamos, quando nós colocamos tudo diante de Deus, ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É confiar em Deus. É derramar tudo no altar do Senhor. Buscar ao Senhor. E no versículo 8 ele fala, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ele nos instrui a não andar ansioso, porque a ansiedade, ela tira os nossos olhos do Senhor. A ansiedade nos leva a olhar para a nossa força. A ansiedade, ela nos leva a olhar para a nossa capacidade e parar de confiar em Deus. Ah, pastora, mas eu tenho crises e muitas vezes eu não consigo me colocar diante de Deus. Vai de pouquinho, vai um dia de cada vez. Muitas vezes você acha que precisa ficar horas diante de Deus, fechar o quarto. Mas às vezes você está ali no trabalho, aquela ansiedade bate. Senhor, cuida do meu coração, cuida da mente. Tira o foco do problema, coloca os olhos no Senhor. Às vezes a gente está no dia a dia, dentro de casa, e as coisas nos estressam. Oh, meu Deus, me dá capacidade, sabedoria, discernimento,
para a edificação do meu lar. A gente precisa buscar, declarar a palavra. Eu peço para Deus, Senhor, me ajude a edificar o meu lar. Me ajude, porque eu sei que sozinho eu não consigo. Se não for o Senhor comigo, é somente através do Espírito Santo que a gente consegue. Nós somos falhos, fracos, e se nós não tivermos o Senhor com a gente não consegue. A gente vê muito hoje a teologia exaltando o homem, colocando o homem lá em cima. Mas tira a Deus, tira a presença do Senhor. A gente não dura muito, a gente faz coisas terríveis. Então é buscar o Senhor, guardar o nosso coração da ansiedade. E Ele nos instrui a pensar aquilo que é bom, aquilo que é louvável ao Senhor. E quantas vezes, no meio das lutas, a gente sabe que os dias têm sido difíceis, a nossa mente tem sido atacada. É o maior campo hoje que está sendo atacado é a nossa mente. Então, exercitar. É um exercício agora. Pensar o que é bom, pensar o que é louvável, pensar o que glorifica o Senhor. Tirar o foco daquilo que quer nos fazer parar, daquilo que quer nos fazer retroceder, daquilo que quer ser pedra de tropeço para o Evangelho crescer. Porque Deus não quer usar somente os pastores, mas cada um que está sentado, Deus tem propósito. Deus tem propósito. Igual o William ministrava aqui quinta-feira, né? Orou pela Gigi, Deus usou ele para trazer cura sobre a vida da Giovana. E a gente tem as armas nas nossas mãos e a gente deixa de usar. Ah, pastor, mas eu já orei e nada aconteceu. Continue orando. Continue adorando. Continue buscando. Paulo, mesmo aprisionado, ele não deixou de orar. Ele sabia que aquela prisão era o propósito do Senhor. E dentro da prisão, vidas foram alcançadas. Então, às vezes, Deus não vai mudar a situação, mas vai fazer você ficar firme, mais forte nele. Então, somente busque o Senhor. Não pare de adorar, não pare de buscar, não pare de crer nesse Deus do impossível. Amém? Só vou terminar. Que no versículo 9 ele diz assim: e o que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, que Ele instrui tudo que vocês têm aprendido do Evangelho. Pratica. Porque às vezes a gente deixa de viver o que o Senhor quer, porque a gente endurece o nosso coração e a gente não pratica o que a gente aprende. Então, se esforce. É difícil mudar algumas atitudes, ainda mais depois de grande, né? É difícil. Mudar, às vezes você cresceu de uma forma, foi moldado ali a vida toda de uma maneira, e de repente você conhece o Evangelho e ele te quebra. Meu Deus, como eu vou fazer para mudar? Né? Mas é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. E a gente vai conhecendo a palavra e praticando ela. E só para finalizar, Paulo deixa mais algumas instruções. Voltando um pouquinho no capítulo 2, do versículo 3 ao 8 para a igreja. Ele fala assim: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que propriamente é seu, mas cada qual também o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Amado, Jesus veio e suportou
todas as aflições dessa terra. Ele veio nos mostrar que é possível a gente vencer, mas nele, olhando para ele. E às vezes a gente fala, pastor, mas eu não levo desaforo para casa. Vai levar. Jesus se calou, ele é nosso maior exemplo. Então olhe para Jesus. Lembre que Jesus está perto. Pastora, mas você não sabe a situação que eu estou passando. Eu também passo por situações difíceis. Mas é sempre olhando para Jesus. Às vezes a gente vai precisar se calar, procurar pisar em casca de ovo para falar, porque as pessoas estão olhando para nós. Então a gente precisa, não que nós vamos ser perfeitos, não somos, mas a gente precisa olhar para Jesus e falar o que Jesus faria no meu lugar nessa situação. E procurar agir em conformidade com o que Ele nos ensinou. Amém, igreja? Já deu o horário, senão vou ultrapassar mais. Convidar a igreja a ficar em pé, para a gente orar. Agradecer ao Senhor. Você que fala, pastora, tenho dificuldade de perdoar. Pastora, eu estou com dificuldade de obedecer ao Senhor. Se você quiser vir aqui na frente, os pastores, nós vamos estar orando por você, tá? E vou convidar a igreja também. Se você sentir orar pelo irmão do seu lado,